Olá, meus queridos. Graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, passando aqui hoje para deixar uma mensagem no canal, mas quero aqui agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Muito obrigado. Um abraço a todos. Nosso Deus possa lhe cobrir de muita bênção, muita saúde, muita paz, muita felicidade, para você e sua família. E você que não se inscreveu ainda, eu convido você a se inscrever, assistir os vídeos, do início ao fim, para você entender o sentido da mensagem. Gostando, deixe o seu like, ative o sininho na posição todas, para crescimento do canal. Hoje, meus queridos, eu gostaria de falar um pouco aqui de João, de João capítulo 5, aqui do versículo 39 ao 47, que Jesus fala ali que Moisés acusa eles, os judeus, mas ali já começa uma discussão. Se você for ler ali do início, você vai ver que eles começam a acusar Jesus, porque no contexto ali, porque Jesus cura um jovem ali, aquele rapaz que quando ia descendo, esperava ali um anjo que vinha mexer com a água ali no tanque de Betesda, e ele esperava ali entrar, uma oportunidade para ele entrar ali para ele ser curado. Mas toda vez que esse rapaz iam ali, descia um na frente dele. E Jesus passa lá, viu a situação e Jesus cura aquele rapaz no sábado. E ali já começa os judeus a acusar Jesus, e começa ali uma discussão dos judeus com Jesus, E Jesus começa a falar para eles, que eles dizem que Jesus fazia filho de Deus, e Jesus fala que é o filho de Deus, e ele começa, e Jesus falando para eles, quanto mais na frente, era porque Jesus estava transgredindo, ali as leis de Moisés, que Jesus não podia curar no sábado, e no sábado o judeu guardava aquele sábado, E ele começou aquela discussão, e Jesus aqui no versículo, a partir do versículo 39, porque eles estudavam ali as escrituras, Eles estudavam as escrituras e as profecias, porque não tinha a Bíblia que temos hoje, eram os escritos, eles estudavam e eles seguiam ali os ensinamentos de Moisés, O ensinamento de Moisés, eles seguiam, mas do jeito deles, Não do jeito que tinha que ser seguido. Até porque aquelas leis era um aio para conduzir os hebreus até a chegada de Jesus, Jesus de Nazaré ali em Israel. E Jesus disse para eles assim, versículo 39 do capítulo de João 5. Examinai as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Então Jesus fala, vocês estudam a escritura, examina, porque vocês julgam e entendem que nelas tem a vida eterna, porque elas estão falando de mim, que era Jesus, de Nazaré. Mas não quereis vir a mim para teres a vida. Entende? Eles entendiam que estava falando de Jesus, mas eles não vinham a Jesus para ter a vida eterna. Jesus disse assim, no 41, eu não recebo glória da parte dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Entende? Aqui eles... Assim no sistema religioso hoje é assim. Se chegar alguém lá dizendo que é Jesus, entende? Eles podem não receber. Mas se chegar alguém lá dizendo que é um pastor, que é um líder da igreja, um líder da igreja dessa religiosa, tem um lugar de honra para ele, Assim eram os judeus. Você pode ver que
há igrejas aí que têm tribunas de honra, né? Tribuna de honra, eu acho que é isso que chama. Então, para receber aqueles irmãos ali, eles sentam tudo ali, e aí o pastor que vem ministrar ali aquele culto ali, né? Fica ali fica, né? A tribuna toda. Então era a mesma coisa que acontecia com Jesus nessa época, porque eles entendiam que Jesus era um profeta, eles entendiam, eles sabiam que ia vir alguém para trazer ali a vida eterna, né? Porque estava escrito nos profetas, nas profecias que eles examinavam e esperavam, mas eles não aceitavam que Jesus era essa pessoa. Eles não aceitavam. Então Jesus falava: vocês lê, sabe que sou eu, mas vocês não querem vir até a mim para receber a vida. Versículo 44. Como podeis, como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus. Aí eles buscavam a glória um dos outros, né? Deles mesmos, como eu acabei de falar, ali daqueles doutores, né? Daqueles escribas ali, deles ali, mas eles não aceitavam, né? A glória de Deus, que era Jesus que tinha chegado. Ali eles não aceitavam. Meus queridos, está do mesmo jeito, né? Hoje, nós que fazemos parte, né, do Evangelho da Graça, nós que fomos alcançados pela graça, hoje a gente olha e vê, porque aquele véu foi tirado, né? Aquele véu que cegava eles foi tirado. Isso foi tirado na cruz, né? Quando a gente estuda a Bíblia, a palavra de Deus, antes, no sistema religioso, a gente não conseguia compreender. Não conseguia. Não conseguia, porque quando a gente já estudava no sistema, do jeito do sistema, como fosse uma coisa já pronto, né? E ali a gente errava por não conhecer, né? Porque a Bíblia, ela divide, que era lei, para quem eram aquelas leis, e o que é graça e para quem é a graça. Entende? Então, versículo 45. Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa. E aí Jesus fala, Moisés, né? Em quem vos esperais? Então aqui eles estavam esperando em Moisés. E Jesus disse, não, esse te acusa vocês, e eu não acuso. Pois, se cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim ele escreveu. Olha, então Moisés falou de Jesus. Então eles não estavam acreditando em Moisés, porque se eles estivessem acreditando em Moisés, eles tinham acreditado em Jesus. Jesus fala isso para eles, né? Versículo 47 de João 5. Mas se não creres nas Escrituras, como crereis nas minhas palavras? Então é isso, eles leem, sabem que vem, né, o reino ali, a chegada, né? E depois eles não entendem que é Jesus, ou se eles entendiam, eles não aceitavam, né? E Jesus fala para eles, né? Que quem estava acusando eles não era Jesus, era sim Moisés. E até hoje, meus queridos, no sistema religioso é a mesma coisa. Basta você começar a estudar, basta você começar a procurar. Porque aquelas coisas de lei, aqueles rudimentos, aquelas coisas tudo, quando Jesus chega em Israel, Jesus veio cumprindo a lei, mas Jesus também veio ensinar eles a viver, né, o amor, né, viver ali de acordo com os ensinamentos do Jesus, ali de Jesus de Nazaré, ali em Israel para eles. Uma coisa que não ia atrapalhar a lei e uma coisa que eles iam reinar em vida, né? Porque esse era o reino. Isso que Jesus veio ensinar eles, eles
precisava viver, né, e continuar seguindo Jesus e deixar a lei. Porque a lei, ela ia ter o fim, como teve, né? Mas para isso eles tinham que aceitar Jesus, os ensinamentos de Jesus, e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Como hoje também. Hoje, o que acontece aí é a mesma coisa no segmento religioso. Por quê? Os irmãos até entendem a graça. Eles sabem da graça, mas eles não aceitam. Eles querem viver pagando preço na lei. Eles sabem que Jesus veio, mas eles acreditam que esse Jesus que veio era fraco. Os irmãos do sistema religioso. Esse Jesus que eles pregam nas suas igrejas é um Jesus fraco. É um Jesus que eles entendem igual os judeus, igual os hebreus. É um Jesus que estava ali como um profeta, mas não como o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então, por isso que até hoje há uma confusão de espírito, aí, uma carnalidade tão grande, tremenda no sistema religioso. Estive lá por 15 anos, sei o que estou falando, né? Não estou falando contra os irmãos, estou falando do segmento religioso, né? Vamos ver também o apóstolo Paulo diz lá em 2 aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 13 até o 18. O apóstolo Paulo fala para eles lá, para os judeus. E ele fala assim, ó, iniciando o versículo 13. E não somos como Moisés. Olha para ver. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel desvanecia. Então Moisés, esse véu continua até hoje. É uma cegueira espiritual. Ali Moisés trazia o véu para que eles não vissem. Mas o entendimento lhe ficou endurecido, pois até o dia de hoje, Paulo falando no dia deles lá, né? Mas está até nossos dias. A leitura do velho pacto permanece. O mesmo véu não lhes sendo revelado, que em Cristo ele abolido. Então, foi abolido a leitura do velho pacto. Só que eles leem essa leitura do velho pacto hoje, eles estudam Moisés e fala que a Bíblia é a Bíblia toda, que temos. Então, se nós formos viver de acordo com os ensinamentos de Moisés para os nossos dias, é voltar todo aquele passado para os dias atuais e anular tudo aquilo que Jesus fez na cruz, todo aquele sacrifício que Jesus fez, né, para pôr fim naquela lei, naquelas leis de Israel, né? Nós estamos trazendo isso para os nossos dias, como se nós fôssemos os judeus, como nós fôssemos os hebreus, né? Eu vou ler de novo o versículo 14, ó, ele fala assim, mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece. O mesmo véu, olha para ver. Então, se permanecia naqueles dias, e Paulo já estava ali condenando, naquele século ali que Paulo vivia, que ele estava vivendo ali os últimos tempos ali, que todos nós sabemos que eles iam cumprir, né? Ali, aquela geração ali ia passar pela a vinda de Jesus, no ano 70, né? Ele estava ali cumprindo os últimos dias. E Paulo diz para eles, né? Não lhes sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Então, foi revelado que em Cristo esse velho pacto, essas leis, era abolido. Uma coisa, quando é abolida, é porque não faz mais sentido. Quando uma coisa é abolida, é porque ela tem fim. Já não vale mais. Não valia para eles e nem para nós, porque nós somos gentios. Essas leis nunca foi leis para os gentios, e sim para
os judeus, os hebreus que não aceitaram ali Jesus que veio, né? Então eles tinham que ser julgados. E Paulo agora fala para eles que toda vez que era lido, né, esse velho pacto, que já tinha sido abolido, está trazendo de novo o véu, né? Está trazendo o véu. Versículo 15. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Olha aí para ver. Até o dia de hoje, Paulo falando. Sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Entende? Como faz sentido? Né? Ontem, sempre eu converso com os irmãos do sistema religioso, eu gosto muito deles e tudo, mas não dá para a gente viver e entender, né, uma situação dessa. Ontem uma irmã estava me falando que se não tiver Santa Ceia não é crente, não está de comum com a palavra de Deus. Me falando também que se não tiver o batismo para lavar os pecados do corpo, falei, misericórdia, mãe, esse negócio aí isso fazia parte da lei. Hoje essas coisas tudo foi abolida. Não, irmão, mas você está errado e tentando me mostrar. Eu falei, não, irmã, eu não vou debater, porque quando a gente vai falar com o irmão assim, eles querem debater, eles querem provar que eles estão com a razão, que eles estão com a verdade, mas a verdade é Cristo, a verdade é o ensinamento de Jesus, a verdade é o que Jesus fez naquela cruz, a verdade é que ele, né, morreu ali, pôs fim naquelas leis, através da morte dele, aquele véu do tempo rasga, abriu caminho para todas as nações da terra, né? Aquelas leis foi abolida. Depois, quando Jesus volta para essa geração aqui que Paulo está falando, né? Quando Jesus volta ali para eles, destrói aquele templo, né? Acaba com Israel. Se você for ler as histórias de Israel, você vai entender. Depois foi reconstruído Israel, mas não o templo. Resta lá o muro das lamentações. É só ver na Bíblia, é facinho demais. Não tem, é muito fácil. Não tem, é só estudar com a mente, não a mente da religião, mas sim a mente iluminada no sentido da graça. Você entender que a Bíblia já é um livro consumado. Já é um livro consumado. Mas aí ela começou a falar e a gente entrou por outras histórias e falei, vamos deixar um dia, a gente vai orar que Deus possa iluminar, irmã, a sua mente, né? Abrir os seus olhos espiritual para essa cegueira ir embora. Versículo 16, segundo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, contudo, convertendo-se um deles ao Senhor e lhe tirar, eita, tá difícil. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é lhe tirado o véu. Olha ali para ver. Quando converte, quando há uma conversão, o véu é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então, todos aqueles que entendem a graça sentem-se livres, sentem-se libertados daqueles pesos, daquela culpa. Então, o apóstolo Paulo fala, versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde você estiver, o Espírito do Senhor está presente. Não tem como você viver, né, nessa terra escondido de Deus. Onde você está, o Espírito de Deus está com você. E se Ele está com você, você é liberto. Aí você está na liberdade. Graças a Deus por isso, né? Versículo 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Olha aí, que maravilha! Então, mas o que acontece? Eles pregam que Deus é um Deus fraco. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar um negócio desse. Como, meus queridos, um pastor ali, eles acaba de pregar ali nas suas igrejas que, né, Deus é soberano, que Deus... Aí depois fala que tem um diabo, tem um demônio que está aqui para medir força com Deus. É um Deus fraco. Daí a pouco eles pregam que o homem é pecador e sendo pecador é preciso, né, pagar o preço. Mas daí a pouco eles pregam de novo que é preciso, né, o homem, o pastor que já declarou ali que é pecador, ganhar uma alma para Jesus. Pode isso? Como um pecador ganha outro pecador para Jesus, faz sentido? Então, todas essas coisas, esses rudimentos de lei, já foi abolido na cruz. Essas coisas, né, que nós vê aí no meio religioso, que a gente vê no meio religioso, já sabemos que tudo isso já teve o seu fim, né? Eles resgatam essas coisas, é aquele negócio de sofrer de novo, uma vez que o maior sofrimento, o maior preço foi pago naquela cruz. Eu li aí, depois você vê o vídeo, você faz comparação na sua Bíblia, começa a buscar. Você que já conhece, amém, né? Estamos juntos. E você, meus queridos, que não conhece, que assistiu os meus vídeos aí, que não conhece, busquem, vê os versículos estudados, vai na sua Bíblia. Não tem segredo. Muitas vezes eu me pergunto por que eu fiquei tanto tempo, porque eu fiquei tanto tempo lá no sistema religioso. A mesma Bíblia que eu usava lá, né, eu uso aqui hoje. Quando a gente começa a entender que Deus abre também a visão, né, aquela visão, aquela cegueira que nos acompanha, né, que a gente vem há muitos anos, né, no sistema religioso, ali é uma cegueira, né, que parece que atrapalha. Quando Deus tira esse véu, quando esse véu é rasgado, a gente começa a entender. E depois a gente fala, meu Deus, por que eu não conheci? Por que eu não entendi mais tempo? Mas tudo, meus queridos, é no tempo de Deus, né? Você é um escolhido, Deus ama você também, mas na hora certa, Deus vai mostrar para você a verdade. Mas também tem que querer de você, tem que sair do seu coração o desejo de conhecer. Porque não adianta nada você ouvir, ver o meu vídeo e começar a debater comigo, discutindo religião. Isso não, você não vai aprender, você não vai conseguir ser liberto desse sistema e vai continuar do mesmo jeito. Há uma vontade, as pessoas que já é eleito do Senhor, as pessoas que já é chamado, que tem o chamado de Deus para reinar na terra, que o reino é isso, é conhecer, né, o que Deus fez para nos aproximar dele, ou seja, para nos trazer para ele, né, através do seu Filho Jesus. Então, o que ele fez, nós temos que entender que todos os preços que ele fez já foi pago, entende? E aí nós temos que gerar uma curiosidade de buscar conhecimento e entendimento para ser livre, né, livres desse sistema corrupto, corrompido, que mistura lei com graça. E aí vira uma confusão de espírito, porque se o véu foi rasgado, porque Jesus disse que toda vez que lê Moisés, toda vez que Moisés está acusando, e Paulo diz que toda vez que lê o velho pacto, né, está trazendo de novo aquelas coisas de lei. E essas coisas, meus queridos, já foram. Isso aí não faz mais sentido. Há vários irmãos aí, né, o irmão Messias, né, do Rio de Janeiro, Geraldo de Moraes, Cristiano França, né, Alexandre Marques, e vários outros irmãos que está vivendo, está reinando em Cristo, né?
e está ministrando também a mensagem da graça. Glória a Deus por esses homens, né? Começar a ter atitude e através deles também, não foi sozinho. Deus me mostrou que no sistema religioso estava errado. E eu comecei a gerar curiosidade. Porque quando você lê na Bíblia que Jesus cura no sábado, os judeus vai lá e julga Jesus, está errado. Quando você vê Jesus fazendo algo de bom para o povo e alguém confrontando Jesus, e você tem que entender o porquê, né? O porquê essas coisas estavam acontecendo com Jesus. E quando você começa a descobrir o porquê, qual era o interesse deles, né? Aí você vê que não faz sentido a gente viver obra de leis, porque o que prevalece é a graça. Assim é, assim está escrito, né? Eu acredito assim, porque hoje temos que viver. Se o reino foi vindo para a terra, né? Se João falou que o reino era chegado, Jesus vem ensinar o povo a reinar e eles ali recusaram e graças a Deus estamos ligados ao Pai por ele. Então, assim nós temos que viver. Até um outro vídeo, né? Essa é a mensagem de hoje, né? Até um próximo vídeo. Graça e paz a todos. Fique com Deus.